Sou nerd. O futuro da franquia do Rei Leão após o sucesso de Mufasa. Eu nem sabia que Mufasa tinha feito assim tanto sucesso. E galera, tudo bem? Mas vou Eu saber. sou o Gabriel Rodrigues, este é o canal Excursão Nerd e hoje nós vamos falar sobre o futuro da franquia O Rei Leão após o sucesso de Mufasa nos cinemas. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque aqui eu vou estar falando sobre aspectos mais técnicos sobre bilheteria. Como, por exemplo, qual cálculo determina se um filme é considerado fracasso ou sucesso comercial nas telonas. Além disso, eu vou analisar os próximos passos da Disney em relação à franquia O Rei Leão. Quais as chances de termos uma sequência? E caso haja, é possível vislumbrarmos uma adaptação do Rei Leão 2 original com Kovu, Vitani e Zira aparecendo? Nós vamos falar de tudo isso e muito mais fizeram depois da né? vinheta. Pode rodar! Faziam a versão do 2, mas para live action. Então, pessoal, para quem estava esperando pelo fracasso de Mufasa o Rei Leão nos cinemas, eu trago uma péssima notícia. Enganou. O filme não fracassou. Muito pelo contrário, teve uma bilheteria sólida, arrecadando mais de 710 milhões de dólares pelo mundo. Muito provavelmente quem foi assistir o Mufasa foi o pessoal que é muito, muito, muito fã do Rei Leão. Principalmente porque, mano, fala sério, quem é que não chorou na cena do Rei Leão quando o Mufasa morre? Eu chorei muito. Foi uma dor no meu coração. E só para vocês terem uma ideia, para um filme ser considerado um sucesso comercial, ele precisa arrecadar pelo menos 3 vezes mais que seu orçamento original. No caso de Mufasa, o orçamento ficou ali em torno de 200 milhões de dólares. Logo, ele teria de arrecadar pelo menos 600 milhões nos cinemas. Ah, Gabriel, mas por que tem que arrecadar 3 vezes mais? Bem, por uma série de fatores. O primeiro deles se dá pelo valor do ingresso. Em linhas gerais, quando você compra um ingresso, parte do valor vai para o estúdio que produziu o filme e outro vai para o cinema. Parte vai para a rede de cinemas que exibiu o filme. Exatamente. O percentual que cada um recebe varia de país para país, mas geralmente fica 50-50. Então, não, chorei, mano. Eu fiquei muito triste. 500... Não foi com a morte do Mufasa. Eu fiquei triste quando eu via o Simba, tipo, lá ao pé do Mufasa, tipo, a tentar acordá-lo. E depois se deitar lá ao pé. Nossa, mano, essa cena é trágica, mano. Essa cena foi horrível, mano. Porque não é o facto de ele estar morto, é o facto do Simba de chegar lá e tipo assim, pai, tipo assim, tipo, acorda, tipo, para de dormir. E mano, ele não está a dormir, mano, ele não está a dormir. Tipo, é muito mau, muito, 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 muito mau. Dá-me uma dor no coração quando eu vi aquela cena. Tipo, agora já sou adulta, provavelmente não vou chorar, mas quando eu era pequena chorei. Eu fiquei muito triste. 500 milhões de dólares em bilheteria, o estúdio recebe somente 250 milhões. Mas, Gabriel, então na prática o filme precisaria arrecadar somente agora, o dobro do seu orçamento e não tranquilo, o triplo, mas quando eu era criança bateu forte no meu coração. Porque todo grande filme possui gastos externos que acabam não entrando na conta final do orçamento. E o principal gasto externo é o marketing, ou seja, dinheiro reservado para divulgar o filme. Se tratando de blockbusters da Disney... Apesar de que mano, ultimamente, sinceramente, se a Disney lançar o trailer no YouTube, no canal oficial tem gente que anda atrás de informação o dia inteiro, gente. É só isso, anda atrás de coisa de animação e coisa da Disney e tudo mais de clássicos. Por isso, mano, o YouTube já faz divulgação se eles precisarem pagar um centavo, mano. Porque um monte de youtuber vai fazer divulgação. E os gastos de marketing costumam girar na casa dos 100 milhões de dólares. Então é por isso que o filme tem que arrecadar pelo menos o triplo do seu orçamento. Exato. Porque aí a bilheteria não cobre somente o próprio orçamento, como também os gastos com divulgação. Considerando que Mufasa teve um orçamento de 200 milhões de dólares mais 100 milhões de marketing, o filme precisava arrecadar pelo menos 600 milhões para atingir o seu ponto de equilíbrio. Mas, como eu falei agora há pouco, ele já ultrapassou a barreira dos 700 milhões. Portanto, do ponto de vista comercial, Mufasa é um sucesso. E olha que o filme teve uma estreia tenebrosa. No primeiro final de semana, Mufasa arrecadou míseros 35 milhões de dólares nos Estados Unidos, ficando muito atrás, por exemplo, de Sonic 3, que arrecadou 60 milhões. Em escala global, o longa arrecadou 122 milhões de dólares, ficando muito abaixo dos 180 milhões projetados inicialmente pela indústria. Então, assim, tinha tudo pra ser um fracasso. Mas contra todas as expectativas,
expectativas, o filme se recuperou nas semanas seguintes e conseguiu melhorar sua arrecadação. Tudo isso graças à ótima recepção do público e também porque as músicas viralizaram nas redes sociais. Mas é isso que eu ia dizer, tipo assim, muitas das pessoas, elas preferem esperar que alguém dê uma opinião sobre o filme para depois ir ver. Por isso é que as pessoas não se podem dizer, no que é que vendeu na primeira semana ou no primeiro fim de semana, porque, por exemplo, aqui em Portugal os filmes estreiam todos à quinta-feira. Quinta-feira estreia o filme. Que é tipo para dar quinta, sexta, para a pessoa se planear e sábado ou domingo ir assistir ao filme. Qual é que é o ponto? Muitas das pessoas esperam muita gente ir assistir ao filme, ver várias reviews, principalmente eu conheço muita gente que vai ao Rotten Tomatoes ver a review que eles fazem lá, acho que eu falei bem o nome do site, e ver o que é que as pessoas têm a dizer. E a cena dos filmes da Disney é obviamente a música que pega. Tem pessoal que ouve a música e tipo, uhul! Por exemplo, eu fui ver o filme da Moana 2 com a minha irmã ao cinema e achei o filme muito fixe. Consegui me divertir do início ao fim. Não teve um momento que achei uma seca. Eu consegui rir à gargalhada dentro do cinema. E, mano, foi incrível. E a música ficou tanto na minha cabeça que eu fui ao YouTube atrás da música assim que eu saí do cinema. Então é tipo Moana ou Vaiana 2, como chamarem. Porque aqui em Portugal é Vaiana, aí é Moana. Então o filme 2 está muito, muito, muito fixe. É melhor do que o 1? Não. É equiparável. Eu não diria que é equiparável. É fixe porque explora um pouco mais a parte mitológica do filme, mas não é melhor do que o primeiro. Porque o primeiro tem todo aquele desenvolvimento de personagem, a Moana a crescer como pessoa, a ser mais responsável, a ver os problemas, que a vida não é tão simples e tudo mais, que as ações dela, pronto. E no segundo nós temos basicamente ela a querer expandir os horizontes, mas ao mesmo tempo ter receio por conta da família, porque ela agora tem algo que ela precisa de proteger, que no caso a família dela. Então é tipo, são contextos diferentes, mas na minha opinião o filme da Moana 2, que é uma continuação, que normalmente o problema das continuações da Disney é que estragam, está muito bom. Eu gostei. Eu recomendo qualquer pessoa ir ver Moana 2, quem não foi ver vai ver. É muito bom. Por isso é assim, o do Mufasa, eu estava, sou sincera, estava um pouco receosa do filme do Mufasa, como ia correr, mas pelos vistos gostaram. André, vê. Que é isso, Sérgio? Não sei se é. Você não jogou Make Team Memes? Não. É assim, Moana 2, vê. O filme é fixe. Principalmente se tiveres irmãos mais novos, vais identificar-te muito com a Moana. Eu senti muito muito bem o sentimento que a Moana tem na aventura dela, porque eu tenho uma irmã mais nova. Então é tipo, e a diferença de idade que tem entre a Moana e a irmã dela é grande. É uma diferença de idade bem grande, porque a Moana, ela já é adulta, a irmã dela é muito pequena. Tipo, tem tipo o quê? 4 anos, 3 anos, por aí. Porque ela parece muito, muito, muito pequenina no filme. Talvez ela possa ter mais, talvez, mas ela parece muito pequena. Então por isso é que eu estou a dizer que deve ter por volta dessa idade. Eu já vou ver, já vou. Especial é o irmão que eu sonhava. Essa canção explodiu, principalmente no TikTok, e fez com que muitas pessoas criassem coragem e fossem assistir o filme nos cinemas. Tanto que nas semanas seguintes, após... Como eu disse, redes sociais conseguem fazer mais publicidade ao filme do que a própria publicidade do filme. Tipo assim, deixa uma música viralizar no TikTok que um monte de gente vai correr para o cinema. Deixa ser um filme tipo bué icónico que um monte de gente da nossa idade viu, que vai vir um monte de gente fazer vídeos sobre como é que foi a experiência do filme, entendeu?
A estreia, Mufasa passou a arrecadar mais que Sonic 3 nos Estados Que em Unidos, Portugal chama até Havaiana, chegar no não Moana, ponto de por isso- ultrapassar o Ouriço Azul na bilheteria doméstica. O que é um feito Por e isso tanto, disse, considerando que Mufasa estreou com 25 Não milhões sei de porquê. dólares a menos que seu principal concorrente. Ah, e só pra vocês entenderem, quando eu falo bilheteria doméstica, eu tô me referindo à bilheteria Streaming. dos Estados Unidos mais o Canadá. Já a arrecadação ok. nos outros países, incluindo o Brasil, a gente chama de bilheteria internacional. The Enquanto que a fuck? somatória dessas duas categorias representa a bilheteria global, beleza? Mas Ok. voltando ao que interessa, Eu não outro sabia. fator que ajudou muito Mufasa foi o Corredor de Natal. Filmes lançados nesse período Exato. costumam ter um Ajuda desempenho muito. mais duradouro nos cinemas por conta das férias escolares, coisa que não acontece em outros períodos do ano. Portanto, apesar do hate promovido por muitas pessoas nas redes sociais e da recepção ruim da crítica especializada, Mufasa o Rei Leão conseguiu fazer o mais importante, Quem conquistar diria? o público, garantindo assim uma Foi mesmo as redes sociais, porque o Rotten Tomatoes não deu grande nota para o filme. excelente bilheteria. Quem diria, né? Apesar do inegável sucesso, algumas pessoas têm usado a bilheteria do remake de 2019 para justificar que Mufasa foi um fracasso. Isso porque o remake arrecadou incríveis 1,6 bilhão de dólares. Sendo assim, o fato de Mufasa ter arrecadado somente 700 milhões faz dele um fracasso, já que Mas não é um fracasso. A história do Mufasa é uma coisa nova e daí o receio de muita gente não ter ido ver. Porque não querem estragar a boa experiência que têm do Rei Leão original, que basicamente foi só copiar e colar para o live action. Então têm medo de ir ver o Mufasa, porque pode vir a estragar a história e tudo mais, que é uma coisa que já aconteceu muito. Infelizmente já aconteceu bastante e mais do que deveria. seu antecessor Por conseguiu isso, o eu dobro entendo. de dinheiro. Gente, essa comparação é muito desonesta e eu vou explicar o porquê. O remake de 2019, como o próprio nome já diz, é um remake. Ou seja, uma refilmagem, uma nova adaptação de algo que já existia. No caso... E que já fez muito, muito, muito sucesso, porque Rei Leão foi um filme que deu muito dinheiro à Disney, mas muito dinheiro. E isso na época em que ele foi lançado. Até hoje faz dinheiro. A animação, nem estou a falar do live action. Tipo assim, há gente que até hoje compra DVD do Rei Leão. Entendeu? Como eu disse, tem gente que até hoje compra o filme do Rei Leão em animação e não no live action, porque marcou muito a infância de muita gente e há muitos pais que querem mostrar aos filhos os filmes que eles viram na infância e como era. O Rei Leão Clássico Obrigada. de 1994. E o Rei Leão Clássico é provavelmente a maior animação da história da Disney. Muita gente não tem nem noção do fenômeno que esse filme foi na época do seu lançamento. E essa popularidade perdura com muita força até os dias de hoje, mais de 30 anos após a estreia original. Então tava na cara que o remake iria atingir números absurdos de bilheteria. Tanto que ele fechou o ano de 2019 como a 7ª maior arrecadação da história do cinema. Portanto, o que aconteceu com o remake de O Rei Leão foi exceção e não regra. Exatamente. Eu asseguro pra vocês que ninguém, absolutamente ninguém, dentro da Disney ou da indústria cinematográfica, tinha esperança de que Mufasa ao menos chegasse perto da arrecadação do remake. Eu também estava à espera que o filme do Mufasa fosse muito mal de bilheteria. Sou bem sincera, muito mal. Porque tal como eu tenho receio que o filme pudesse ficar mal, muita gente também tinha. E nenhum de nós quer ter a infância estragada por conta de um erro ou do caso de uma falha que costuma acontecer pelas empresas que fazem filmes como este. Acontece muito. Muitas continuações são ruins. É um facto. Tipo assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas, por exemplo, eu assisti Irmão Urso, o Kenai Koda. Aqui em Portugal chamamos Kenai Koda. Aí eu sei que o nome do filme é Irmão Urso. Muita gente não assistiu. Mas se eu for comparar o Irmão Urso 1 ao Irmão Urso 2, o Irmão Urso 1 é infinitamente melhor do que o 2. Tipo assim, muito melhor que o 2. Em muitos pontos. O 2 é uma história bem diferente. É bem diferente, mas não supera o 1. Tipo assim, não supera. Ponto. Aquilo que tu passas no primeiro filme e passas no segundo é totalmente... O impacto da emoção é totalmente diferente.
Totalmente. Porque Mufasa, diferentemente do seu antecessor, é uma história original, de um personagem que, apesar de ser muito amado pelos fãs, teve pouquíssimo tempo de tela na franquia. Então, obviamente, que esse filme iria ter um apelo muito menor com o público. O remake de Exato. 2019 se apoiou apenas na maior animação da história da Disney, só É. isso. Já Mufasa não teve esse padrinho forte e, pior, precisou vencer a desconfiança do público em relação a esse estilo fotorrealista, que sofreu críticas pesadas no passado por conta da falta de expressividade. E as críticas eram válidas, convenhamos. E mesmo assim, Mufasa conseguiu ter um bom desempenho. Realmente, o filme não foi um fenômeno como o seu antecessor, mas isso não quer dizer que ele tenha fracassado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se deixem enganar. Essa fanfic de que Mufasa fracassou por causa da arrecadação do remake só existe na cabeça de gente desonesta ou muito desinformada. Bom, agora vamos falar do assunto mais importante do vídeo. Como fica o futuro da franquia após Mufasa? Então, oficialmente a Disney não confirmou e nem negou a possibilidade de um novo filme. Porém, nos bastidores já se fala que o estúdio está planejando uma sequência para os cinemas. Essa informação foi divulgada por um insider de Hollywood, que tem uma boa taxa de acerto em relação a essas notícias. Segundo esse tal insider, conhecido como Daniel Richtman, esse novo filme não vai ser uma sequência de Mufasa o Rei Leão. Pelo menos não uma sequência direta. E isso abre margem para várias interpretações, uma vez que Mufasa se passa tanto no tempo passado quanto no tempo presente. Então pode se tratar de um filme que continue os eventos no tempo presente, ou mais um filme que aconteça no tempo passado, mas que foque agora em outro personagem. Eu espero muito que seja a primeira opção, e mais ainda, torço para que a Disney use o Rei Leão 2 original como base para a produção desse novo filme. Afinal, se ela já colocou a Kiara em Mufasa, não custa nada ela adicionar Kovu, Zira, Nuka e Vitani a esse novo universo. Acho que seria uma aposta bem segura. Entretanto, vocês precisam ter uma coisa em mente. Mesmo que a Disney resolva trazer esses personagens clássicos, a história do novo filme, caso ele realmente aconteça, vai ter mudanças significativas em relação ao Rei Leão 2, o Reino de Simba. O que é natural, haja vista que esse novo universo, iniciado pelo remake de 2019, possui muitos elementos inéditos que entram em rota de colisão com a trilogia original. Então fica impossível fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da história clássica. E no meio disso tudo ainda tem a Guarda do Leão, que pode ser incorporada a esse novo... Tipo assim, se eles incorporarem a Guarda do Leão, faria muito mais sentido se eles fizerem um Mufasa 2, mostrarem o lado do Scar na Guarda do Leão. Por caso vocês não saibam, a Guarda do Leão é uma série que existe no Disney Junior, que é basicamente a explicar o que é que costuma acontecer com o segundo irmão. O que é que isto quer dizer? Vocês sabem que o Mufasa, tecnicamente na história da Guarda do Leão, o Mufasa era o mais velho e o Scar era o mais novo. E então o Scar supostamente teria herdado a marca da Guarda do Leão, que é esta marca do leão aqui. E basicamente a Guarda do Leão é formada pelos leões mais poderosos, ou no caso, o mais poderoso, o mais sábio, o mais rápido, o mais perspicaz, basicamente algumas características, por isso é que tem esta Guarda do Leão. E basicamente o poder do Kion, que é o irmão da Kiara, é um rugido. Ele lança um rugido super poderoso, tipo, que traz vento, derruba coisa, parte coisa, e supostamente não, quem assistiu a Guarda do Leão sabe, o Scar tinha esse poder, ele teve esse poder numa certa altura da vida dele, até que quando ele ficou com a cicatriz na Guarda do Leão foi por conta de uma cobra e o veneno dessa cobra fez ele ficar mau. E quando ele ficou mau, ele usou o poder para o mal, não usou para o bem. Basicamente ele usou para atacar os próprios leões. E quando tu usas o poder da guarda, que supostamente é para trazer o bem, fazer o bem no caso, para fazer o mal, tu perdes os poderes. Daí o Scar do filme do Rei Leão 1 não ter os poderes, porque ele fez o mal com o poder, então perdeu os poderes dele. Resumindo, é basicamente a história, a parte que envolve o Scar da Guarda do Leão. Depois tem o resto e tudo mais, então é isso. A cena, André, é que eles podiam colocar o poder da Guarda do Leão no filme e explicar neste Mufasa 2, entre aspas, ou então fazer um filme do Scar só para mostrar como é que ele adquiriu e como ele perdeu.
Porque a história não é comprida, é uma história bem simples que eles iam pura e simplesmente colocar vários detalhes e colocar o Mufasa lá no meio. Basicamente era isso que ia acontecer. Porque a parte do Scar na Guarda do Leão é uma parte pequena. É basicamente a dizer assim: olha, tal como o Scar, tu também ganhaste a marca da Guarda. E então, se tu fizeres o mal enquanto tiveres esse poder, vais perder o poder. Basicamente a mostrar o que é que aconteceu com o Scar no final da história, tipo, para ele ter perdido todo esse poder. Não ia ser uma má ideia, mas depois, obviamente, ia ter outros problemas, como por exemplo, se tu fores pensar, mas o Scar teve supostamente o Kovu é filho do Scar e não devia também, se ele tivesse outro filho, ter a marca da guarda, pronto, e aí depois desenvolve outros problemas, porque, entendeu? Mas se nós colocarmos assim, apenas aquele que se torna o rei é que os filhos dele conseguem a marca, aí faz mais sentido, tipo, ser só o Kain que tem a marca, mas aí já é muita teoria, muita teoria. Mas ia ser foda se eles fizessem isso. Ia ser difícil, obviamente, mas ia ser muito fixe. Universo. Principalmente para quem acompanha toda a franquia de O Rei Leão. Porque a Guarda do Leão é canónico. Faz parte da história, já foi confirmado pela Disney. Então ia ser muito, muito, muito foda. Já que no final de Mufasa a gente vê a Kiara conhecendo seu irmão mais novo, que ao que tudo indica deve ser o Kion. De qualquer forma, tudo que a gente tem por Só pode ser o Kion. Tipo assim, não tem nenhum registro de outro irmão mais novo da Kiara, então só pode ser o Kion. Quanto é uma notícia de bastidor. Se essa notícia de fato for verídica... Eu também acompanho a franquia, por isso é que eu estou a dizer, tipo assim... Eu quero muito ver a Guarda do Leão, tipo, o poder do rugido, ver como era a antiga Guarda do Leão, não só na animação, mas tipo, no live action ia ser foda colocar a antiga Guarda do Leão e fazer tipo, sei lá, no final do filme mostrar uma cena tipo assim, sei lá, a mostrar que a marca não desapareceu para sempre, estás a perceber? Tipo assim, mostrar tipo uma cena futura da marca a aparecer noutro leão. E nós não sabemos qual leão é que é, mas obviamente toda a gente que é muito fã do Rei Leão vai saber que é o Kion, entendeu? Tipo assim, podia ser feita essa mudança, tipo, essa transição no finalzinho do filme, tipo um pós-crédito, estão a perceber? Tipo, ia ser muito foda ter um pós-crédito assim. A expectativa é que tenhamos Mano, já estou a imaginar o filme inteiro do Scar a explicar a história toda e tipo, a mostrar o Kionzinho, tipo, o Kion quando ganha a marca numa cena pós-crédito ia ser muito foda mesmo, tipo assim. O oficial somente na D23 Expo, um evento realizado anualmente pela Disney, onde ela dá mais detalhes sobre seus futuros lançamentos, além de anunciar novas produções. Se a gente considerar que Mufasa foi lançado 5 anos depois do remake de 2019, então podemos estimar que esse suposto novo filme de O Rei Leão só vai estrear nos cinemas em 2029. Ou seja, vamos ter que esperar ainda bastante. A Disney só foi anunciar supostamente o Copa é irmão mais velho da Kiara, não mais novo. Por isso, tecnicamente, tem que ser o Kion. Entendeu? E, ninguém fala do Copa. Ninguém. Porquê que o filme foi o do Mufasa? Porque o Mufasa foi um personagem que marcou. Ponto. Se quiserem fazer agora o filme do Scar, vai fazer muito sentido, porque eles andaram a fazer o filme da Malévola, o filme da Cruella. Mano, tem um monte de filme de vilão que andaram a fazer e que, na minha opinião, há mais filmes de vilões que podiam fazer para explicar melhor a história. Por exemplo, a história da Cruella é basicamente igual à dela, original. A história da Malévola tem ali uma mudança para ela parecer heroína, tudo bem. O Jafar não tem um livro a contar a história dele, então eu ia adorar ver um live action do Jafar. Tem tanto filme bom que a Disney pode fazer, mas eles têm que ter muito cuidado para não cagar os personagens. Esse é o problema da Disney. Eles podem fazer muitos filmes, tem muito tema de filme que eles podem usar. Qual é que é o problema? Usar toda a informação, tornar canónico para a história e principalmente não cagar o personagem inteiro por amor da santa. Eu não estou a passar pano para a Cruella pelas coisas que ela fez e tudo mais, porque a Cruella do live action e a Cruella dos 101 Dálmatas não é canónico, ok? Não faz parte do mesmo universo. Os filmes dos vilões, tudo o que é live action não faz parte do universo da animação. Se bem que o filme do Mufasa poderia fazer. Não teria qualquer problema. Tipo, estão a entender? Eles podiam ter aproveitado e ter puxado estes live actions de vilões e tudo mais para
ser canónico às animações antigas, mas pronto, isso aí já ia ser bem, bem, bem mais difícil. O Copa só mostra os livros, mas os livros para mim não é. É esse o ponto. Para mim os livros também não são canónicos. Porque assim, a história que há nos livros é uma história. A história que há na parte da animação é outra. Para mim também é assim, eu também concordo. Porque tem muito livro da Disney que mostra partes da história que não há nos filmes e depois nunca passa para os filmes. Então, contar como canónico, para mim, não conta. Para quem diz, conta, mano, conta se tu te baseares nos livros, que quase ninguém acompanha. Vamos ser bem sinceros, quase ninguém conhece o Copa. Se não for alguém que for atrás da teoria do Rei Leão, tu não sabes quem o Copa é. É tipo, Copa. É a Copa da cozinha, entendeu? É isso. Oficialmente o filme do Mufasa na Não vais D23 saber. Expo de 2022, ou seja, 2 anos antes da estreia nos cinemas. Então, se seguirmos essa lógica, a gente só vai ter o anúncio oficial do filme em 2027. Portanto, Exato. bora dar uma segurada no hype, ajustar as expectativas, porque ainda tem Temos que muita ter muita água pra calma. rolar. E tudo isso, claro, partindo do princípio de que essa notícia de bastidor seja verídica. É bom Exatamente. reforçar isso, porque tudo que a gente tem por hora é um rumor, algo extraoficial, Exatamente. beleza? Então, só pra ninguém confundir as coisas. Mas, independente do que o futuro reserve pra franquia, eu tô muito feliz pelo sucesso de Mufasa. Mostra que, apesar da rejeição a esse estilo fotorrealista, as pessoas ainda se interessam pela marca O Rei Leão. Mesmo depois de 30 anos do lançamento original, a franquia se mantém ainda muito sólida. Nós temos que pensar também numa coisa. É que o filme do Rei Leão foi há 30 anos. Pensem, se há 30 anos eram crianças os fãs, hoje em dia eles são os adultos. Hoje em dia são eles quem têm o dinheiro para comprar o bilhete, os peluches e... Entenderam? Tipo, basicamente, porquê é que eles estão a fazer os recaps dos filmes? Porquê é que eles estão a fazer um recap de da maior parte das animações deles? Por um único e simples motivo. Porque quem assistiu lá atrás era criança. Mas quem assiste agora são os novos adultos. No caso, as antigas crianças que foram para o cinema com o dinheiro dos pais a implorar para comprar um bilhete é quem vai agora rever a infância nos filmes novos que eles estão a fazer. Gente, é o mesmo público. A única diferença é que desta vez os pais estão a rever a infância e estão a mostrar como era para os filhos. O que mexe muito na parte emocional e eles estão muito a pegar-se a isso e a tentar puxar esse público que eram as crianças de antigamente para os filmes de agora, porque agora elas trabalham e têm dinheiro para comprar os brinquedos, os souvenirs, tudo mais. Entenderam? Tipo, agora são elas que vão estar apegadas no emocional e vão gastar o dinheiro para rever aquela criança. Também tens as leis autorais, mas vamos falar a sério. Dos filmes da Disney que eles têm lançado recentemente, os recaps que eles fazem ganham muito mais dinheiro do que os filmes autorais deles, tipo os novos filmes. Tenho a certeza que o Mufasa ganhou muito mais dinheiro do que qualquer outro filme de animação novo que eles tenham lançado. Tipo, não todos, mas muito mais do que a maioria deles. Tipo, o Rei Leão 1, o recap em live action foi a prova disso. Tipo, eles lançaram aquele filme e fez muito, 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 muito sucesso. Tipo assim. O que é que faz eles ganharem dinheiro? Venderem artigos e a bilheteria. Quem é que vai ao cinema? Normalmente, quem é que quer ver um filme de animação ou de uma história fofinha? Crianças. Os adultos vão porque são obrigados a ir. Ponto. E não vão querer gastar dinheiro com coisas do filme. Basicamente a Disney está a adotar a mesma estratégia que, se não me engano, a Pixar já usa desde o início, basicamente. A única diferença é que a Pixar faz filmes para adultos e para crianças. Que toca nos dois, que diverte a criança e o pai e toca os dois de maneira diferente. Mas ainda assim toca-os para eles, os dois, gostarem do filme. Já a Disney concentrava-se só nas crianças. E agora ela abrange as crianças e as antigas crianças, que agora são adultos.